Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de agradecer a você que sempre me acompanha através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, a sua companhia de sempre, ok? Hoje nós vamos apresentar o ADV Jus interativo, com várias participações. Tenho certeza que você vai gostar. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, nada melhor de abrir o ADV Jus de hoje com prática processual trabalhista. ADV especial com o doutor Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Eu sou Sérgio Dias, advogado. Vou tratar com vocês ação trabalhista, direito processual do trabalho. Com as mudanças da reforma trabalhista, tivemos a dispensa da homologação na rescisão do contrato de trabalho. O que isso significa? Que de agora em diante a empresa não está mais obrigada a encaminhar a rescisão do contrato para o sindicato para que seja feita a homologação trabalhista. E como fica o direito do trabalhador neste caso? É importante que o trabalhador tome as suas cautelas, que ele consulte o advogado de sua confiança e sempre que possível se faça acompanhar dele em todos os atos, para a conferência se todos os seus direitos no ato da rescisão do contrato de trabalho estão sendo observados. E inclusive em relação à questão da quitação, pois uma vez ofertada a quitação integral aos seus direitos, eventuais reclamações depois não poderão ser questionadas, pois já temos a finalização dessa questão. Uma outra questão extremamente importante é a verificação se todos os seus direitos durante todo o contrato de trabalho foram pagos. As suas horas extras, as suas remunerações, eventuais adicionais, direitos convencionais se foram respeitados ou não. E com o auxílio do seu advogado, da sua confiança, isso poderá ser esclarecido. Veja bem, as reclamações trabalhistas estão aí para assegurar o seu direito. A reforma trabalhista não retirou os seus direitos. Ela trouxe a equalização para tornar a justiça do trabalho mais rápida e as suas decisões buscando uma justiça mais célere. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado, doutor. Na sequência, mais um ADV especial. Desta feita, direito previdenciário. Tire suas dúvidas. Doutor Rafael Gabarra, ADV especial, aqui no ADV Jus. Veja! Olá, meus amigos do ADV Jus. Como é consabido, existe o benefício denominado aposentadoria especial. As pessoas que sujeitam a sua saúde a riscos de insalubridade e periculosidade podem fazer jus à redução no tempo necessário para a inativação, não é? Para passar a ser beneficiário do INSS. Então, se você expõe sua saúde a riscos biológicos, físicos, químicos durante o desempenho da sua profissão, é possível pleitear-se um benefício chamado aposentadoria especial, que nada mais é do que uma aposentadoria por tempo com redução, não é? Enquanto um homem precisa de 35 anos de tempo trabalhado hoje para se aposentar, na aposentadoria especial ele precisa de 25. E a mulher 30 também precisa de 25. Portanto, esse benefício previdenciário, ele é muito interessante, porque além de você reduzir o tempo para inativação, exclui-se a aplicação do fator previdenciário. Você vai receber diretamente a sua média dos salários de contribuição, não é? Chamado salário de benefício, sem incidência do fator previdenciário. E aí, pessoal, vem a questão. Mas tudo bem, eu aposento especial, doutor Gabarra, mas eu tenho que me afastar do meu trabalho? Poxa, eu sou um médico, um dentista, eu levei 5, às vezes 8, 10 anos para me formar como médico.
e ao aposentar especial preciso rasgar o meu diploma da medicina? Meus amigos, o artigo da Lei 8.213, ele fala que o aposentado especial deve se afastar do agente que deu ensejo àquela redução do tempo, tá ok? Na prática, as pessoas não precisam parar de trabalhar, não é? Eu tenho aí mais de 10 anos de advocacia previdenciária e eu vejo pouquíssimos casos, para não dizer que eu nunca vi. Semana passada entrou um caso do norte de Minas que o trabalhador teve cortado o benefício porque continuou nas mesmas atividades na empresa. Acontece que, numa rápida olhada no processo administrativo, eu já percebi equívocos graves do INSS, não é? Valendo-se de um PPP que parou na data de início do benefício, ele cortou. Pessoal, para que haja um procedimento administrativo que possa, lá no final, dar ensejo à suspensão do pagamento da sua aposentadoria especial, é necessário que o INSS demonstre, comprove, que as condições especiais permanecem. E aí, meus caros, ele concedeu de forma fácil essa aposentadoria especial? Não. Ele nega a aposentadoria especial para a maioria dos trabalhadores porque ele justamente alega que não há a quantidade suficiente de agente insalubre para a caracterização do tempo especial. Então, se ele nega e fala que não há tempo especial, por que é que depois ele corta dizendo que agora passou a ser especial? Então, eu sou completamente contra essa posição. O STJ tem vários julgados sobre esse assunto e existe um caso pautado no STF em repercussão geral, aguardando o julgamento. Por hora, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados, se resguarde, não é? Mas não tem que rasgar o seu diploma. Um grande abraço, até nosso próximo vídeo aqui no ADVJus Especial. Ok, muito legal. Momento importante aqui no ADVJus, nós vamos apresentar agora para você a nossa agenda jurídica. Confira aí! Acontece no dia 8 de junho, das 8 às 18 horas, na Casa da Advocacia e Cidadania, aqui de Ribeirão Preto, o primeiro Congresso ESA de Direito Processual Civil, o Código de Processo Civil aplicado. Primeiro Congresso ESA de Direito Processual Civil. Participem! Ok, vamos aí então se inscrevendo para esse importante evento. Quero dar um recadinho para você que não conhece a Qualisystem Informática. Ela tem novidades. Entre em contato com a Qualisystem Informática, parceira aqui do ADVJus, ok? O telefone é esse mesmo que você está vendo aí no seu vídeo. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já. Aguarde! Qualisystem Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. ADVJus, tô ligado. Ok, voltamos nesse segundo bloco, dando sequência agora. A participação é do Dr. André Servidoni, Direito Processual Penal. Veja. Oi, tudo bem? Hoje eu volto com um assunto também da área processual penal, que é o crime de concussão e o crime de corrupção. O que é concussão, que a gente tanto ouve na imprensa? A concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Ele exige uma vantagem indevida, está lá no artigo 316 do Código Penal. Nesse ponto ainda desse artigo, é interessante abordar que existe um crime de excesso de exação, quando ele cobra o tributo de maneira indevida ou, quando devido, de maneira vexatória. E o crime de concussão, ele também é diferente da corrupção ativa e da corrupção passiva. A corrupção ativa é a praticada pelo particular contra o funcionário público. É aquele caso que o particular oferece
ou promete alguma vantagem ao funcionário público. Por sua vez, a corrupção passiva é a praticada pelo funcionário público contra o particular, que ele vai solicitar, receber ou aceitar a promessa feita pelo particular. Então nós podemos ter tanto uma corrupção ativa como uma corrupção passiva. Se o particular oferece e o funcionário público recebe, nós teremos os dois crimes. Se o particular promete e o funcionário público recebe ou aceita, também vamos ter as duas situações. Agora, o inverso, pode existir um ponto interessante. Na corrupção passiva, o funcionário público vai solicitar uma vantagem devida ao particular. Agora, se o particular dá espontaneamente essa vantagem através dessa solicitação do funcionário público, ele não vai estar cometendo qualquer tipo de crime. Então vai existir uma corrupção passiva sem existir uma corrupção ativa. Agora, se o funcionário público recebe em razão de um oferecimento particular, ou se ele aceita em razão de uma promessa do particular, os dois crimes estarão presentes. Então, portanto, eu queria só abordar essa situação de apontar a diferença de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Neste ponto, então, estão abordados esses pontos. Eu gostaria de agradecer e dizer que na próxima abordagem eu vou esclarecer outros pontos. Até mais. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, meus amigos, atendendo a pedidos, na semana que passou, o programa do outro domingo, nós recebemos aqui conosco a presença do doutor Rafael Barioni. E nós temos aí uma sequência de questões nas quais foram a nós remetidas. E ele esclarece aí algumas dúvidas do doutor Rafael Barioni, que é, além de advogado, também expert na gestão de escritórios de advocacia. Veja, com o doutor Rafael Barioni. Doutor Rafael, o senhor já falou aqui com a gente, inclusive no outro programa que a gente fez. Eu gostaria só que o senhor sublinhasse para mim a respeito das inovações tecnológicas. Elas estão chegando de uma maneira bem efetiva também para a advocacia? Sim, as inovações elas vêm vindo, né, em várias profissões. E não diferentemente, elas estão chegando no mundo jurídico. E elas estão vindo aí para complementar, para ajudar, para organizar o escritório, para deixar com que o advogado foque realmente no interesse do seu cliente, buscando aí a melhor forma de atuação. E ela é uma realidade em que o advogado precisa realmente buscar conhecer todas as tecnologias existentes no mercado, disponíveis, né? E analisar quais delas são úteis aos seus escritórios, né? Cada escritório vai ter aí uma necessidade. Certo. Doutor, é correto afirmar que o escritório, além de ter aquele preparo jurídico, ele também tem que ter ali no seu bojo a assessoria de um profissional bem linkado aí com a gestão financeira, a gestão administrativa? Isso é necessário? Sim, é muito importante ter esse profissional dentro do escritório. É um profissional aí que ele tem uma formação técnica, né? E ele está ligado aí à parte organizacional da empresa, né? E muitas vezes o advogado não tem essa visão empresarial, né, interna, então ele precisa aí criar documentos e planejamentos que sejam suporte aí para as decisões do escritório, desde um planejamento estratégico, a um orçamento, a um controle gerencial, enfim. Ele precisa aí ajudar o advogado a realmente decidir em qual momento se deve, né, iniciar cada etapa. E esse profissional é fundamental para isso. Sim. Doutor, agora uma coisa que às vezes até poucos advogados eles se atentam, né? Marketing inteligente. Como é e como funciona, doutor? Sim. O profissional jurídico, né, ele precisa, né, como ele tem uma certa restrição em questão de marketing, ele precisa saber, né, quais caminhos, até os limites que são permitidos aí pela OAB. Então é muito importante ele zelar, ele cuidar aí pela exposição, né, tanto dos sócios quanto do escritório nas redes sociais, na internet,
enfim, tudo que possa aí refletir negativamente para o escritório. Doutor, o que pode ser, né, inserido ou que está inserido ali no plano de continuidade de negócio dentro dos escritórios? Sim, o plano de continuidade é um documento muito importante, né, que visa aí dar prosseguimento ao escritório em tragédias, em falecimentos, enfim, em eventos que geralmente não se preocupa, né? Ninguém, exatamente. E como o escritório vai continuar atendendo seus clientes, né? Como o escritório vai prosseguir. É um documento aí que ele é fundamental para que dê segurança aos clientes, né? De que o escritório não vai a qualquer problema, né? Cessar aí a prestação de serviço. Certo. Agora, assim, o que a gente pode, né, doutor, deixar aí falado com relação a dicas para enfrentar crises e nuances dentro do escritório de advocacia, em linhas gerais? Em linhas gerais, acredito que em um momento de crise deve-se olhar para dentro, né? Ver custo, reavaliar cada linha aí de despesa, às vezes de investimento também, né? Às vezes suspender e, de um modo geral, aí, focar em novas oportunidades dentro dos próprios clientes já existentes, né? É muito mais confortável para o advogado, né? Focar nos clientes que já existem do que ele buscar novos clientes no momento de crise. É ter a cabeça no lugar, refletir, realmente, se tiver os documentos de planejamento estratégico, orçamento, controle gerencial, buscar ali reflexão em cima desses documentos para ver aonde pode ser mexido para conseguir aí avançar. Né? Enfim, também ter atenção com todas as mudanças aí que vem com a globalização, né, doutor? Sim, as mudanças são importantes, elas visam redução de custo, né, e melhoria de performance. Então, elas são, sim, um movimento aí que vai ajudar nesse controle. Tá certo. Intervalinho aqui no ADV Jus. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. ADV Jus, tô ligado. Legal, voltamos nesse terceiro bloco, dando sequência ao ADV Jus TV de hoje. Nesse instante, eu chamo a presença aqui no nosso programa do professor e advogado Dr. André Geia, Direito Falimentar, aqui no ADV Jus. Confira. Olá, hoje estamos aqui para falar sobre o princípio da preservação da empresa na recuperação judicial e na falência no ADV Jus especial. Como nós sabemos, a Lei 11.101 de 2005, a atual Lei de Falências e Recuperação de Empresas, dentre vários princípios importantes que foram na lei incorporados, um deles é o princípio da preservação da empresa, situação que foi trazida pela teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil desde 2002 no ordenamento jurídico brasileiro. E essa teoria da empresa, adotada pelo Código Civil, foi incorporada à legislação falimentar e recuperacional, trazendo uma outra perspectiva a esses dois institutos. Inclusive, uma perspectiva importante, uma mudança importante que ocorreu na concepção do Instituto da Falência, que até então nós tínhamos que o Instituto da Falência tinha um cunho eminentemente liquidatório, ou seja, quando se falava que decretava a falência de uma empresa, já se passava a ideia de que aquela atividade era uma atividade inviável. Um grande equívoco conceitual ocorria aí na legislação anterior e que, na nossa ótica, foi corrigida na atual legislação, mas ainda
distante de ser aplicado na concepção do que está disposto no artigo 75 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Nesse artigo, nós extraímos que o juiz, ao decretar a falência do devedor, ele vai afastá-lo da atividade com qual objetivo? O objetivo de preservar a atividade econômica viável. A atividade econômica viável, preservar os empregos, a arrecadação, ou seja, há uma grande separação entre o sujeito e a atividade. E essa perspectiva trazida pela nova lei deve ser incorporada pelo operador de direito na medida em que ela é fundamental para que a gente possa, de um lado, atender aos interesses dos credores daquele devedor e, do outro lado, também atender aos interesses sociais, coletivos, dos empregados, dos trabalhadores, dos prestadores de serviços, daqueles que direto ou indiretamente dependem da atividade econômica. Então, esse princípio da preservação da empresa, ele não está presente somente no instituto propriamente da recuperação judicial, ele está presente também no instituto da falência. Então, hoje, nós temos dois grandes institutos que permitem o reerguimento da atividade econômica, mas por caminhos diferentes. Logicamente, o caminho traçado pelo Instituto da Falência, ele culmina num resultado diferente daquele traçado pelo Instituto da Recuperação. Mas, no fundo, ambos pretendem preservar a atividade econômica. Eu sempre costumo falar por caminhos diferentes. Então, a recuperação judicial, sem dúvida nenhuma, ela tem por objetivo preservar a atividade econômica por um caminho diferente. Voltarei em breve com mais uma ADVJus especial sobre o tema ligado à falência e recuperação. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor Zéia. Dando sequência agora, nós chamamos a presença do doutor João Bosco Júnior. O doutor João Bosco Júnior nos fala de direito civil, dano material e moral. Veja. É um prazer imenso fazer parte do ADV Especial. Meu nome é João Bosco Júnior e hoje falaremos de danos morais sobre o corte indevido do fornecimento de água quando da fatura já paga. O dano moral, como se sabe, caracteriza-se como uma ofensa ou violação aos bens de ordem moral de uma pessoa, tais quais se referem à sua liberdade, honra, saúde, seja ela física ou mental. O corte indevido do fornecimento de água com a conta já paga é um exemplo de dano moral, pois a pessoa se vê diante de uma situação injusta e humilhante. Isso em decorrência de uma falha da empresa concessionária fornecedora do serviço. Levando-se em consideração que o serviço de fornecimento de água é considerado um serviço público essencial, como definido pela Lei 7783 de 89, e como todo serviço público está sujeito a 5 requisitos básicos: eficiência, generalidade, cortesia, modicidade e permanência. Sua permanência está sedimentada, inclusive, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos. Assim, permitir que a empresa pública que presta serviços de fornecimento de água encanada proceda a cortes a fim de coagir o consumidor ao pagamento é um absurdo, pois seu fornecimento trata-se de um dos direitos integrantes da cidadania. Portanto, o dano moral com relação ao corte indevido do fornecimento de água vem como maneira de reparar o dano sofrido pelo consumidor, além da humilhação pelo corte indevido, bem como punir a concessionária que realizou o corte indevido em caráter pedagógico, devendo o magistrado, para isso, levar em consideração os dias que o consumidor ficou sem água, o grau de culpa do agente que realizou o corte, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social, da pessoa que sofreu o dano e a natureza do direito violado, e obedecendo os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Fico por aqui e voltarei em breve com mais temas relacionados ao direito civil, dano material e moral. Um abraço e até lá. Ok, muito obrigado, doutor João.
Olha, agora a sucessão, como eu costumo dizer aqui no ADV Jus, é a nossa estante jurídica. Confira. A nossa agenda jurídica de hoje destaca a seguinte obra: Petições Forenses Anotadas 12ª edição. A autoria José Gilmar Bertolo. Petições Forenses Anotadas 12ª edição. Editora JH Mizuno. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, finalzinho do ADV Jus TV de hoje. Quero desejar-lhe uma ótima semana, que realmente ela seja melhor da que passou, ok? Para todos nós. Convido a você para que assista novamente este programa. Acesse o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADV Jus, eu tô ligado. Fico por aqui, um abração, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.